Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Assistência Cast. Eu sou o Marcos Matos. E eu sou o Thiago Noronha e hoje nós temos mais um episódio, né, Marcão? Hoje só nós dois, depois de um tempo, né? A gente veio numa batida grande aí de convidados. É verdade, hein, Thiago? Faz um tempo já que a gente não fica aqui no X1 Acho que faz uns 5, 6 episódios, hein? Verdade, ó. Por aí. A gente prometeu pra galera que a gente ia trazer bastante gente. Ainda vamos Estamos cumprindo. Vamos trazer uma turma, conectamos com, né, pra trazer o Linha Branca. Vamos trazer a linha branca, a galera tá cobrando. A galera tá cobrando. Meu, tem um pessoal que a gente conectou também, que à medida do possível a gente vai tentar trazê-los também. Mexe com bastante aqueles forno, micro-ondas, placa. Os caras Vamos trazer. A história deles é bem legal, né? A gente conheceu. E agora o mês que vem tem Eletrolar, né, meu? A gente vai se conectar com várias pessoas que vão vir aqui também, certeza. Exatamente. E também gostaríamos de agradecer o nosso patrocinador, parceiro. A Lenço Brasil, né, galera? Vai entrar um videozinho aí, o Vini vai pôr. Solta a vinheta aí, editor. Solta a vinheta aí. Cara, a Lenço tem uma máquina aí fantástica que a gente fez um podcast. Se você não assistiu, volta aqui no canal. Exato. Tem um podcast com a Lenço para você entender que é uma máquina que é um braço de faturamento no seu negócio, cara. Exato. Nós falamos bastante, né? Trouxemos o representante, né? Eles várias sacadas. Pô, pelo amor de Deus, a gente ficamos assim de boca com tudo que ele passou e o que a máquina oferece. Inclusive, depois você pode ir lá no nosso Instagram, vai ver o tanto de pessoas que estão perguntando preço, valor. Cara, e a gente só fez a parceria porque a gente acredita no projeto, né? Porque a gente acredita no produto. E é isso. E hoje, o episódio de hoje, por que a maioria das assistências técnicas quebram? Polêmica, hein? Polêmica, hein? Porque aí fica aquele negócio, né? Empreender no Brasil é uma coisa assim que a gente sempre fala sobre isso, é difícil, é complicado, é desafiador, tem tudo isso. No entanto, a gente vê, né, Thiago, que eu acho que por a gente estar nessa bolha do mercado de assistência técnica, a gente vê uma barreira de entrada tão baixa, né? As pessoas veem uma oportunidade e entram, mas também não sobrevivem, né? Você vê, a gente fica até triste. O cara entra, põe uma rescisão, um recurso, faz um curso e entra lá e não dura um ano, cara. Como que é isso? Cara, é pesado, né? E a maioria ou quebra ou está prestes a, né? Exato. Porque o que a gente vê muito no mercado também são donos de assistência endividados, com faturamento que o cara mal consegue se manter. Verdade. Né? E você olha para o negócio como um todo, você vê que, cara, é um negócio sem regularidade, sem previsibilidade, sem gestão, sem marketing, sem entrada de cliente, com pouca venda. E, cara, por que o título desse podcast é a maioria? Né? Porque, exato. Cara, de cada 10 clientes que a gente conversa aqui, sem brincadeira, 6, 7, cara, estão a ponto de quebrar. Claro que os quebrados não ligam aqui. Os que já quebraram, né? Uhum. Mas a gente já vivenciou dentro da TX alguns clientes que entraram aqui tarde demais e não tiveram fôlego para performar. Até a gente a gente fazia umas ilustrações, né, lá no passado, que a gente falava, cara, era muito engraçado. A gente falava assim, mas a gente tá na UTI, cara. Lembra? A gente dava nomes assim pro... Tipo, vocês são minha última salvação. Não, tinha cliente aqui, galera. Minha última esperança. Tinha cliente aqui, galera, que o cara entrava, mas assim, no estado da UTI mesmo, respirando só por aparelhos. É de chorar, mano, mas assim... É triste, meu. É triste. O quê? O que eu falava? Meu, os caras botavam... Porque é o Thiago que vendia, não sei se vocês sabem disso, cara. Aqui a gente tá na nossa cozinha, mano. Quem vendia era o Thiago. E quem entregava na época era só eu. Aí o Thiago vinha mal felizão. Mano, acabei de fechar um contrato aqui e tal. E eu mal empolgado. Falava, pô, que legal. Ele empolgado. Ele falou, mas é o seguinte, esse cara tá na UTI. Ele que deu esse nome. Aí eu, como assim UTI ele? Não, ele falou que se em um mês a gente não salvar ele, acabou. Eu falei, meu Deus do céu. Peguei vários assim. Muito. Isso aí, gente, tá falando de... 3 anos atrás. 3 anos atrás. Então, assim, no começo era muita pressão pra gente, até hoje ainda é. Mas hoje a gente nem pega mais esse cara de um mês aí. Nem é o perfil. Mas assim, vamos aproveitar esse gancho, Thiago.
que o cara às vezes tá na UTI. Por que eu lembrei disso, meu? E o Thiago vinha mal sério, galera. Sabe aqueles médicos, sabe, que gostam de dar uma notícia? Dá a boa notícia e ao mesmo tempo dá uma notícia. Porque quem vende se compromete, né, meu? Você deu sua cara lá, então... Exato. E aí, assim, o Thiago chegava e falava, pô, mas esse cara aqui tá no UTI e tal, não sei o quê. Aí eu ficava assim, olhando, falando, meu Deus do céu, como é que... Mó pressão. Mó pressão, meu. E chegava na reunião, o cliente tava assim, e aí? Pra onde nós vamos? Aí a pergunta, já pra aproveitar e emendar isso, Thiago, por que na sua cabeça, né? Depois a gente entra nas perguntas que a gente tem aqui preparada, mas por que você acha que a pessoa espera chegar numa situação dessa para então procurar ajuda? Ou você acha que a pessoa até procura uma ajuda, mas não foca? Que você... Porque não tem sentido, né? Imagina, o cara esperar, assim, arrebentar tudo para então procurar ajuda. Pô, o cara que chega aqui já no fim, cara. Pô, não tem mais o que fazer. Eu acho que são motivos diferentes. Por exemplo, quando você fala o cara esperar chegar numa situação ruim, tem cara que inaugura a loja e nunca viveu uma situação boa. Eu acho que o pior erro do dono de assistência técnica, que é muito básico, é o cara montar um negócio, abrir e achar que o negócio vai andar sozinho. Thiago, mas pô. Achar que a mágica vai acontecer. Cara. Achar que a coisa vai acontecer. Aí o cara tem um mês ruim, tem 2 meses ruim, tem 3, 4 meses ruins. Se esse cara tinha reserva, se esse cara já tá no cheque especial, esse cara já contaminou o cartão de crédito, esse cara já tá na UTI, já tá desesperado, né? Esse é um motivo. Outro motivo, acho que alguns faltam informação, cara. Aqui tá rachando o bico aqui, galera. Cara, que resenha. Que resenha. E o outro motivo é a falta de informação, cara. Eu acho que hoje o mercado tá muito mais disseminado, né? Nós já temos... O Marcos tá rachando o bico aqui. Vou falar aqui olhando pra câmera pro Marcos conseguir parar de rir, pessoal. Hoje o mercado ele tá muito mais abrangente. Quando a gente começou na TX, não existiam agências que trabalhavam só com assistência técnica. Nós fomos os primeiros. Hoje existe aí eu já vi aí uns 7, 8 caras copiando descaradamente a gente, promessa, tudo e etc. E ainda tem uns cara de pau que fala mal no Instagram, mas ele quer palco, a gente não vai dar palco pra ele não. Então, antigamente faltava muita informação. Tipo, como é que eu faço um Google Ads? É nicho black, tem gente que nem sabia que dava pra fazer e etc e tal. Tem alguns que já tinham desistido. E hoje... Antes fazia até, né? Exato. 2019. Antes de 2019, né? E hoje a informação chegou mais. Hoje já tem curso ensinando, hoje já tem vídeo de YouTube, hoje já tem um monte de coisa aí, né? E tem várias agências já se posicionando nesse mercado. Então, seria um outro motivo, né? Que um cara aí, ele rala muito. Mas para mim o principal, cara, é a inocência mesmo, do cara ser um bom técnico, não ter nenhum feeling. Não, feeling empreendedor o cara tem para montar um negócio, mas não tem uma experiência, e abriu um negócio e achou que era o suficiente, entendeu? E o mercado como um todo, né? Mas falando de assistência técnica, é tão interessante que o cara, a gente sempre fala sobre isso. Ele estuda, ele domina a parte técnica. Você vê que o cara é esforçado mesmo, ele é aplicado, porque reparar uma placa, reparar qualquer coisa é bem complicado. E ontem a gente estava falando com aquele casal, né, que fechou com a gente, e eles falando o seguinte, que a promessa deles é que um micro-ondas ficava pronto no mesmo dia. Não, até na mesma hora. Consertamos, né? Na hora. Consertamos na hora. E ele falou que chegava a reparar 25 micro-ondas por dia, né? Num dia. Por dia. Uma pessoa, um indivíduo. E até achei muita coisa. E aí eu fico pensando, Thiago, para o cara reparar 25 micro-ondas por dia, um único indivíduo, ele domina aquela parte técnica. Mas o que falta no mercado, na minha opinião, tá, é que a gente acaba não aprendendo isso na escola, a gente não acaba aprendendo isso no curso, né? Na faculdade, no curso técnico. E aí o que é? É a gestão. Então acho que o mercado ele é muito gigante. O mercado é gigante, mas falta gestão, falta o cara dominar finanças, falta o cara dominar a parte de cultura, dominar tudo que tange a empresa. Ser um empresário. Ser um empresário. Só que, ao mesmo tempo, o que eu vejo? Eu vejo que alguns, até os nossos clientes mesmo, né, inclusive o Wellington, ele falou isso. Ele falou, cara, eu vejo vocês falando muito sobre
delegar e tal, né? Sair um pouco do operacional e tudo, acho bacana também, mas ao mesmo tempo eu curto fazer a parte do operacional, de estar ali no dia a dia, até mesmo para estar aprendendo e tudo, né? E ele falou uma coisa que me chamou a atenção, ele falou, Marcos, Thiago, eu aqui, cara, quando acabar o expediente, eu vou estudar. Eu vou estudar a minha empresa, eu vou olhar os gargalos que eu estou vivendo. Às vezes ele sai para viajar com a esposa para pensar na empresa, né? Ele falou isso, eu achei assim fantástico. Então, né, o mercado ele está bom. O que está ruim é a gestão, é a mentalidade, é a falta de estratégia. Galera, ó, eu sou... O que é a maior... Vou falar aqui para variar, né? Vou dar um exemplo de smartphone. Mas o que é o maior trunfo de uma franquia de smartphone, de assistência, vender franquia? É falar, cara, existem 3, 4 aparelhos de celular por pessoa no Brasil. A promessa é essa. E é verdade. Pelo que a gente já puxou de dados aqui, eles não estão mentindo. Sim. Então, assim, o dono de assistência técnica que está ouvindo esse podcast agora e tem um pensamento que o mercado é ruim, cara, esse cara está completamente enganado. O mercado está estagnado. Que o mercado é prostituído. É prostituído, mas que a prostituição que é o problema do mercado. Esse cara, ele tá... Saturado. Esse cara, ele tá completamente enganado, cara. Isso aí acaba sendo uma muleta, uma desculpa pela falta de resultado que o cara tem. Porque hoje, cara, é muito difícil você falar com o dono de assistência técnica que ele tenha consciência que ele precisa sair da casinha de técnico, da cadeira, de técnico, e sentar na cadeira e botar a cara no sol para estudar, para aprender na cadeira de empresário, de gestor. É difícil você ver um dono de assistência hoje que tem consciência. Esse é até um dos trabalhos que a gente tem feito aqui na TX. Que tem sido, acho que, um dos trabalhos mais tops e legais, cara. Né? Que é o quê? A gente começar a conscientizar nossos clientes que, cara, não é só bancada e não é só Google Ads, só Meta Ads, só marketing. Não é? Isso ajuda, obviamente. Mas você não vai ter uma empresa de sucesso, sólida, se é o que as pessoas estão buscando, se não é só aquele ganha-pão do dia a dia, só fazendo isso, cara. E a gente tem aqui vários exemplos de caras que começaram a sentar na cadeira de empresário e começaram a mudar o jogo deles. Inclusive, é uma cadeira essencial de você sentar para chegar no 100K. Exato. Porque o cara que acha que vai chegar no 100K na bancada só fazendo Google Ads, muito difícil. Ele até chega, porque você falou, é muito difícil, ele até chega, mas ele vai encontrar... A minoria, né? Bem a minoria. Ele vai encontrar tantos desafios, tantos obstáculos, que ele vai ficar pensando assim... Eu já ouvi isso. O cara fala, quando eu faturava 30, não tinha tanta dor de cabeça igual eu tenho agora. Mas é isso mesmo, pô. Aumentou o volume, o JJ fala, né? Você ora pela chuva e reclama da lama? Exato. Se a gente quer atender 1000 aqui, vai ter mais ou menos problema que 200 e pouco? Bem mais. Bem mais, 4 vezes mais. Muito. 3 vezes mais. E é tão interessante que você falou, a gente fala, né? O pessoal fala, o mercado tá saturado, e você falou da questão que é uma muleta. Esse nosso cliente, eu fiquei, cara, chocado. Ele falou assim, olha, e eu tenho na fila 80 micro-ondas para fazer a manutenção. 89. Eu falei assim, tá, mas para entregar em quanto tempo? Em 2 dias. Falei, caraca, 89 micro-ondas para entregar em 2 dias. Fiquei pensando, falei, meu Deus do céu, né? Então, assim, o mercado tá saturado? Né? Tipo assim, o mercado está saturado? É aquela coisa que você falou, né? Falta empresários, né? Falta o cara abrir a cabeça dele para o mercado e falar, opa, vou para esse caminho aqui. Esse é o caminho do Oceano Azul, esse aqui não é o caminho do Oceano Vermelho, né? E é isso aí, vamos embora. Vamos te fazer uma pergunta aqui, Marcos. Vamos falar, né? O tema é porque a maioria das assistências quebram. Então vamos dar os motivos aqui, né? Cara, vamos lá. Fala primeiro sobre a parte financeira aí, cara. Tem dono de assistência que não sabe o quanto entra, não sabe o quanto sai. Tem dono de assistência que não sabe o que é lucro líquido. Sim. DRE, então, você fala DRE, o cara, hã? E misturar dinheiro físico com jurídico. Acho que são assim, falando de finanças, são os 3 pilares aí que a gente vê a galera errando demais. E errando feio, né? E erra feio por quê, Thiago? É aquilo que nós já falamos em outros podcasts, até os nossos convidados. O Bruno falou isso bem também, sobre isso. Sim. O próprio... Rafael. O Eric falou sobre isso. Falou. Né? Então, assim, hoje... A gente olha para a nossa assistência, né? Para você que é técnico que nos ouve, você olha para a sua assistência e vê lá o faturamento. E aí você vê o faturamento bruto e você esquece de olhar para o lucro líquido. Só que o lucro líquido, ele
ele é uma coisa que ele tá na segunda camada. Que eu sempre falo isso. Ele vem disfarçado com uma coisa bonita também. Então, o que é? A empresa é sua. Né? Você é o técnico, Thiago. Aí você, sei lá, você fez 50 pau. Sobrou 20 mil lá para você. É um exemplo, tá? Sobrou 20 mil. Esses 20 mil, não necessariamente ele é seu. Por mais que é seu como empresário, mas ele é do seu CNPJ. Ali o legal é você ter o quê? Pô, peraí, um Prolabore justo e você faz as suas retiradas semestrais, que a gente fala muito sobre isso, ou anual, ou trimestral, aí você define. Mas o que você não pode é ficar tirando o que sobra. Conversando com um cliente, ele faturava... Aí você vê que não é questão de faturamento, é uma questão de mentalidade. Que eu não consigo ter essa... Eu tenho que retirar tudo porque eu faturo pouco na cabeça do cara. Então, quando eu faturar 100 mil, aí eu vou ter um Prolabore certinho, aí eu vou ajustar a minha empresa. E aí ele falou, eu perguntei, tá, quanto é que você fatura? Ele falou 17 mil reais. Falei, pô, né? Falei, pouco. Tá, pouco, né? Falei, legal. Quanto é que é a sua despesa fixa? Ele falou assim, o aluguel aqui é R$1.500. Falei, pô, é um box. Que ele falou lá dentro de uma... Galeria. Aí eu falei, tá, a sua internet, quanto que é? Ele falou, R$16. Falei, nossa, R$16, assustei. Tem um ele gato. falou, não, tem um gatinho. Tem um gatinho. Aí ele falou, não, é que é compartilhada. Aí eu falei, tá bom. Aí eu peguei... Ai, caramba. Ai. Quanto é que tá sobrando? Cliente, mano. Os clientes é demais. Os nossos clientes, eles são incríveis, eles são criativos. Aí ele pegou e R$16. Aí eu falei, tá, e a luz? A luz vem alta. Opa. Pelo menos a luz tá alta. Vem R$250. Aí, beleza. Eu falei, tá, e água? Não, água não tem aqui. Eu falei, caramba. Não vinha água. Tá, quanto que é seu Prolabore? 5 mil reais. Eu falei, olhei assim, fiquei quieto. 5 conto. Pra quem fatura 17, eu fiquei... Que negócio que dá isso, né? Fiquei grilado, mas tá bom. Falei, cara, dá 6 pau e 750. Se o cara lucrar bruto 8 de 17, lucrou bruto 8. Exato. Tirou 1,5 de despesa fixa, sobra 6,5. 6,5. Aí, beleza, conversa vai, conversa vem. Eu falei, cara, pô, até que tá indo a coisa aí. Ele falou, tá. Olha que legal. Eu falei, pô, mas esse Prolabore não tá meio injusto? Ele falou, não, tá bom. Tá legal. Aí eu falei, tá, e quanto que tem na empresa? Ele falou, o caixa da empresa tem 15 mil. Falei, você tem 15 mil de fundo? Aí ele falou, eu sei que não é muita coisa. Falei, caramba, mano, o cara tem 15 contos de fundo. Não é muita coisa, Thiago. Só que, por faturamento de 17. Sacou? É isso que eu quero dizer. Imagina. Eu falei, não, você tá no jogo certo. Agora você tem que aumentar o volume. Expliquei lá pra ele e tal, não sei o quê. A gente aqui, às vezes, conversa com alguns clientes que faturam até alto, mas o cara não tem reserva. O grande X aqui, o grande ponto do que vai mudar para que você não quebre, que sua assistência ela consiga, né, avançar, é você saber separar as finanças. Porque o ponto aqui não é o quanto eu faturo. O ponto aqui é como é que eu administro essas finanças. Eu misturo, como você falou aqui, eu misturo isso? Não, pô, não misturo. Não tinha um cliente que faturava 60 pau e falou que não sobrava nada? Exato, já falamos dele também. Porque ele pegava toda a grana. E aí essas coisas, elas vão... você vai se sabotando, vai contaminando a sua operação, vira um câncer esse negócio, e aí chega uma hora que, cara, não tem nem UTI, não salva mais, porque teve um cliente nosso que entrou em contato, ele falou, eu não tenho dinheiro para colocar no Google. Cara, como é que cadê o dinheiro? Um dia você faturou 100 mil, entre venda de equipamento, tudo bem, eu sei que nem tudo é lucro líquido e tal, mas, pô, teve algum lucro lá. Aí depois você sofre uma invertida da plataforma. Não, outro dia aí um gestor me falou que teve um cliente que faturou 14 mil na semana e tava sem dinheiro para colocar o Google na próxima. Aí o gestor falou, cara, mas você faturou bem pra caramba, tal, sei lá quanto o cara tinha colocado. Ele falou, não, é que eu paguei um monte de dívida da loja. Aí você vê como é falta de gestão mesmo. O cara parou para pensar e falar, cara, eu tô pagando esse Google aqui, tá dando certo. Como é que o cara não para pra pensar que eu não posso parar de pagar esse Google aqui? Aí o cara pega 100% da grana, paga a dívida, ou igual um outro cliente lá, torra, e, cara, acaba com o projeto.
Aí você vê a imaturidade empreendedora, que não é só no mundo da assistência técnica, em vários outros negócios existem pessoas que têm, mas no mundo da assistência é muito normal. Porque é aquela coisa, normalmente o cara é um bom técnico. Como se o cara vai abrir uma casa de bolo, às vezes ele é um boleiro sensacional, mas com as finanças também não sabe, né? E os caras, ele não consegue, assim, separar o dinheiro e falar, não, cara, isso aqui é prioridade 1, isso aqui é prioridade 2, isso aqui é prioridade, isso aqui já está atrasado, isso aqui eu vou negociar. Isso aqui eu vou empurrar mais para frente, eu vou continuar faturando 14 mil toda semana, né? E daqui 3 semanas eu pago isso, ou daqui 3 meses eu começo a pagar aquilo. E os caras dão um tiro no pé. E é tão legal, né, o que você colocou, a gente acompanhando, alguns clientes estão conosco há 3 anos já, desde quando a gente iniciou o projeto. E a gente viu o progresso de cada um, né, o avanço de cada um. Cara que chegou no faturando 14, 17, a turma da antiga, a gente pegou ali na mão, literalmente mesmo, reunião, eu e você aparecíamos ali na reunião para auxiliá-los. E tanto eles cresceram, quanto a gente cresceu. Então, assim, esse cliente que entendeu o jogo, que ele viu que ele, a questão aqui não é ser só um técnico, a questão aqui é dominar toda a parte de gestão, a estrutura, né, de ser um empresário, sentar na cadeira de empresário, como você falou. Esse cara, se ele coloca o chapéuzinho da humildade de aluno, ele vai embora. Agora, se a pessoa ela tem aquele sentimento que é ignorância, na verdade. Não, desse aqui não preciso disso aqui não. Vamos assim mesmo, tá dando certo. Mais cedo ou mais tarde vai dar ruim, né? Até separei aqui uma frase. O negócio sem gestão, né? Poderíamos mudar para assistência técnica sem gestão, é igual um carro sem freio. Uma hora, mais cedo ou mais tarde, vai bater. Vai bater. Então, assim, é inevitável. Cara, é aquela coisa, ó, vou falar aqui abertamente aqui no podcast para vocês. O que já saiu de cliente da TX aqui, meu irmão, que dá dó, é assim, de cortar o coração. Caras que, saca só, caras que a conta de anúncio é muito boa, verdade. Chega muito lead num preço que caras grandes hoje aqui dariam um braço para ter um lead a 6, 7, 8 reais, 5 reais já chegou a ter. E esse cara vai embora porque ele não vende, ele não fecha o cliente, porque ele até vende, mas ele gasta o dinheiro todo errado e não tem dinheiro para continuar, porque ele procurou a gente tarde demais. Exato. Ele queria que em um mês faturar 100 mil e não vai acontecer nunca. E alguns motivos assim. Cara que tinha tudo para ficar aqui um tempo e voar. E o cara larga, porque jogou na mão de colaborador. Exato. Conta boa que o cara jogou na mão de colaborador. Hoje mesmo foi embora um cliente aqui da TX que ele chegou aqui com foco de venda. Venda de celular, iPhone. Pô, show de bola. Quero abrir o braço de assistência. Beleza, abriu. Cara, conta do cara voando. Só que não deu valor. E o cara, mas meu vendedor aqui não vende, eu vou focar mesmo em venda de telefone. Aí olha a cabeça empreendedora de um cidadão desse, cara. Tipo, você tem um braço funcionando. Cara, sai desse braço e faz o outro funcionar. Exato. Você vai ter 2 braços funcionando. Aí o cara é assim, ó. Não consegue ser um multiplicador, né? Limitado, velho. O cara tá na zona de conforto, essa é a verdade. Empresário na zona de conforto, é isso que você falou aí. O carro vai bater, meu irmão. Vai. Porque daqui a pouco a polícia vai pegar esse cara, ele não tem nota fiscal, ele vai tomar uma multa, ele vai se lascar. E tomar mesmo. Vários já tomaram. E, cara, ele não tem algo rodando. Algo Por quê? consistente, né? Porque o cara não dá valor, mano. O cara vem atrás da gente. O cara paga a gente, o cara paga o Google pra não dar valor. Teve um caso que foi até interessante, quase igualzinho esse que você falou, nem sei se é a mesma pessoa. Ele tava com um resultado muito bom e ele não viu, ele não deu valor no projeto. Ele não deu valor. Assim, não dou aqui, não quero defender a gente aqui não, mas ele não deu valor. Você vê literalmente que ele falou, cara, não vi diferença. Só que o que ele fez? Ele não... imagina o cara receber 230 orçamentos. Do Google no mês. No mês, as pessoas interessadas em fechar um negócio com ele. E ele não conseguir ter a persuasão em fechar, aí ele falou assim, Marcos, é o seguinte... Eu sou sozinho. Eu falei, mas eu já teve clientes aqui que chegou até 40 mil sozinho. Tá? Eu sempre talvez mudaram, não tem problema. Né? Naquela época o mato tava até aqui, mas chegou. Não posso falar para você que não chegou. Só que quando você coloca esse ponto que, eu sou sozinho,
O lead está chegando, os orçamentos estão chegando, as pessoas querendo o serviço e eu não consigo atender, eu não consigo fechar o negócio, o seu vendedor. Peraí, o que você tem que fazer? Contratar alguém. Opa, lógico. Você é o empreendedor. O que ele fez? Ele não contratou, sabendo que precisava contratar. Ele falou, pô, até pensei em contratar. Eu pensei, mas é zona de conforto, não viu cara. prioridade. Então, assim, são várias coisas que você somou ali que vai dando... Aí também vem a expectativa do cara. Eu vou começar a fazer Google Ads. Chegou o lead, passa o preço, quero fechar. Esse é o maior problema. O cara também não quer trabalhar na venda. Acha que é fácil. Cara, aí é perfil, né? E aí, Tiagão, ó... Precificação. Vamos falar sobre precificação aqui. Bora que bora. Cara, aqui os caras erram bastante? Cara, quem erra aqui pra mim na precificação, galera, é aquele dono de assistência que quer jogar o jogo do preço baixo. É aquele dono de assistência que ele fala que o mercado tá prostituído, ele fala que perto dele tem um cara que faz lá baratinho, e tem mesmo, perto de todo mundo tem. E ele acha que ele também tem que baixar o preço dele para concorrer com esses caras. E aí, cara, é aquela coisa. Tem Coca-Cola e tem Dolly. Boa. O que vende mais? Coca-Cola. E sei lá, deve estar 2 vezes mais cara que a Dolly. Por quê? Porque a Coca-Cola, ela gera valor. Ela colocou, sei lá, valor na fórmula, ela tem valor na embalagem, ela tem valor no marketing, ela tem valor nas ações que ela faz aí no esporte, nos patrocínios e tudo. Tem valor. Aí o cara, ele quer jogar o jogo do preço baixo, ele quer entrar no que você chama lá de oceano vermelho, e ele não para resolver o problema. Como é que ele resolve o problema? Cara, modelo de negócio. Exato. Quais são os meus diferenciais? Qual é meu público-alvo? Como é que eu faço um cara pagar 500 pau numa tela que tem um cidadão vendendo por 250? Pô, como é que Louis Vuitton vende bolsa se tem bolsa aí da tiazinha da Xing Ling e da Shopee? E a Louis Vuitton vende. Thiago, mas é um público diferente. Acha o seu público, cara. Tem público que vai pagar. A gente tem cliente aqui que cobra caro. A gente tem cliente aqui especialista em linha S. E a gente tem cliente aqui chorando que linha S não fecha, que é muito caro. Aí, outro erro aqui na precificação. O dono da assistência técnica pensar com o bolso dele. Porque ele acha caro, ele acha que o cliente dele também vai achar. E já tem cara que não tem fé nenhuma para vender um linha S. Pra fechar, né? A gente já viu o cliente nosso falando, não, cara, linha S quando chega aqui eu já passo, porque é caro. Olha a mentalidade do cidadão. Não, e assim, isso que você falou é tão rico que é engraçado, né? A gente fechou um cliente que ele faz manutenção em fogão industrial, aquelas churrasqueiras a gás. E ele é fera. E aí, conversando com ele, eu falei assim, tá, mas, pô, churrasqueira a gás, vamos ser sinceros, é um público A, B... pensei. Sim, é um público melhorzinho. Eu pensei, né? Tá lá num apartamento, num lugar legal, né? Uma sacada, aquela coisa, uma varanda gourmet. Falei com ele. Eu falei, cara, esse é o seu público, né? Ele falou, Eu falei, aí tem uma marca que chama Eletromec. Não sei se você já ouviu falar. Não. Eletromec. Eles estão em vários condomínios de alto padrão, mas alto padrão mesmo. Tipo assim, geladeira, o forno, o micro-ondas, tudo que você imaginar de linha de cozinha é com os caras. E a churrasqueira. Eu falei, pô, por acaso, essas linhas premium como a Eletromec, você atende também? Acho que é assim que se pronuncia. Aí ele falou assim, pô, essa daí também. Ele falou, mas essa é cara, hein? Tem produto de 40 mil reais. Aí o que você tá falando aí? Como é que o cara dá um orçamento de, sei lá, 200 reais pra fazer uma limpeza lá, desentupir qualquer coisa lá? Pô, o cara fala, nossa, esse cara, será que ele sabe mesmo fazer? Outra coisa, ele vai ter que ir lá na casa, não num condomínio alto padrão pra resolver esse problema. Como é que ele... Que carro que ele vai chegar lá? Exato. Aquele carro sujo, caindo aos pedaços. Ou como que vai chegar de qual né, cheio de graxa. O uniforme. E aí a gente conversando sobre isso. E tem muito a ver com quem é o seu cliente ideal. Porque a pessoa fala assim, você falando só de celular, não sei o que e tudo, mas geladeira, tem geladeira de 40 pau. Tem. A própria Eletromec tem lá, de 45 mil, 50 mil. Aí a grande questão é, pô, peraí, meu. E o cara que é rico, que tem grana mesmo, ele não tem uma geladeira. Ele tem 2. Só dentro da casa dele, fora lá na área de lazer.
Aí você fala, pô, Fora na casa de praia, na casa de campo. Então aí já começa a desdobrar muita coisa aqui. É. Mas a grande realidade é, quando você acerta o seu público, muda o seu jogo. E aí quando a gente coloca aqui... E não é só acertar o público, né? É acertar a venda para esse público. A venda para esse público, que é a precificação, Exato. que é o que nós estamos discutindo. Então, quando você fala lá, pessoal, vocês têm que descobrir, eu vi você dando aquela aula na nossa mentoria, achei massa demais, você falou assim, cara, você tem que descobrir um modelo de negócio que é o seu. A galera não sabe, é o que você falou aqui. Então, assim, tá, eu quero atender quem? Primeiro parte daí. Eu quero atender todo mundo. Pô, desculpa, você não vai conseguir. Quem quer falar com todo mundo, fala com ninguém. Já não consegue. Outra coisa, de precificação. Tá, o Zezinho tá cobrando, sei lá, R$200 para trocar a tela e o preço de mercado é 450, 500. Tá, beleza, mas vamos entender o contexto do Zezinho. O Zezinho tá lá numa bancadinha bem na feira. Pô, aí não dá. Você paga aluguel, você tem uma loja bacana, você tem colaborador, você tem times, você tem todo um custo operacional, você tem cara, você tem uma despesa fixa. Então o Zezinho, quanto que ele tem lá para abrir o negócio dele? Sei lá, não tem nada. Então qualquer coisa que ele fizer lá, tá tudo certo. Agora, será que você consegue jogar o jogo do Zezinho? Não, eu quero jogar o jogo do Zezinho, então vira um Zezinho. A grande questão é essa, porque a conta acaba não fechando. Então, a gente fala aqui hoje, nosso programa é um dos programas mais baratos que tem para você fazer parte do nosso ecossistema. Hoje nós somos um dos mais baratos. Nós temos amigos que cobram um valor bem considerável de FII mensal ou mentoria. Os caras acham até que a gente cobra barato demais, os nossos amigos e tudo. E aí, ou FII mensal. E aí hoje, como você falou, tem pessoas algumas agências que cobram mais barato que a gente para ganhar mercado. É o jogo que os caras estão dispostos a jogar. Agora imagina, se a gente fosse jogar o jogo que esses caras estão jogando para não perder cliente. Não, isso aqui ia virar uma várzea. Não, e a gente nem quer, cara. Hoje tem agência aí oferecendo serviço de tráfego para assistência por R$500, R$800. Cara, o cara que quer pagar isso lá, eu nem quero esse cara aqui dentro. Exato. Eu nem quero esse cara. Hoje o perfil do cliente da TX mudou muito. Mudou. Antigamente era qualquer assistência técnica. A gente nunca cobrou esse valor. Nem quando a gente iniciou, 3 anos atrás. Exato. Nunca cobramos esse valor. Por quê? Porque não se paga. O empreendedor, Thiago, na minha opinião, aqui... É o caro que sai barato, né? O cara tá... Outro dia eu vi um anúncio para dono de... Ontem eu vi um anúncio para dono de assistência técnica. Cliquei no anúncio do cara para ver o Instagram dele. 36 seguidores... 4 posts no feed. Preconceito zero, galera. Mas é óbvio, não precisa ser muito inteligente para entender que esse cara vai aprender a fazer o negócio com o seu dinheiro. E tá tudo certo, porque eu e o Marcos aprendemos lá atrás com o dinheiro de cliente. Só que aí, você, cliente, tem que saber que jogo você quer jogar. Não, cara, hoje eu tô disposto a dar 500 pau na mão de um cara para ele aprender. E ver no que dá, né? E se ele me trouxer aqui 2 mil de lucro no mês e eu coloquei 500, tô feliz. Joga esse jogo, tá tudo certo. Agora, se você quer jogar o jogo da agilidade, da experiência, da mentoria, da educação e do marketing que tá dando certo aí há 3 anos para dono de assistência técnica, aí você tem que jogar um outro jogo. Aí se você pensa em ambiência, se você pensa em network, se você pensa em andar com os melhores, em fazer parte de um movimento maior, aí, se você tem essa mentalidade, corre do cara de 500, 800 conto. Corre daquele cara que fica no Instagram falando mal dos outros. Corre desse povo aí. Não, e eu vou só emendar, cara, desculpa interromper você, mas olha que legal. Eu tive um problema de fazer uma call com o cliente, né? O time comercial estava sobrecarregado, eu fiz uma reunião. E aí a gente faz a nossa reunião para entender o momento do cliente, aquela coisa toda. Eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei, tá, você nos conheceu como? Ele falou, eu vi o anúncio de vocês lá no Instagram e cliquei no botão de Saiba Mais, fui levado para uma página de destino, li aquela página, preenchi lá o formulário, meu nome, e-mail, telefone, quanto eu estou faturando e enviei. Agendei a reunião e hoje você está aqui. Eu falei, que legal. Eu falei, tá... teve um time, né, para você marcar essa reunião, certo? Passou um tempo. Ele falou, passou um tempo. Eu falei, você sabe que a gente tem um canal no YouTube chamado Assistência Cast? Ele, não. Eu falei, você sabe que a gente tem um TikTok? Ele falou, não. Eu falei, você olhou o nosso Instagram de verdade? Ele falou, não. Eu falei, então você não conhece a gente. Eu falei, você deveria conhecer a gente. Então eu estou aqui, aí apresentei todo o projeto para ele e tal, lá.
E aí eu falei assim, sabe qual que é o problema? Quando a gente não conhece a fundo qualquer coisa, a gente não tem como comparar o que é bom e o que é ruim quando a gente não conhece. Então assim, se eu chegar na Ferrari hoje e falar que eu estou disposto a pagar 100 mil naquele carro, os caras vão dar risada da minha cara. Você não conhece carro. Agora, se eu chegar numa loja de carro popular e falar que eu quero pagar 100 mil num carro 2005, um Gol, sei lá, um Gol quadradinho, aqueles Gol, o cara vai olhar e vai dar risada da minha cara. Fala assim, mas esse cara é muito bobo, ele nem sabe quanto que vale esse carro, ele quer dar 100 mil. Então os dois lados têm a sua verdade. Então o que acontece? Agora, se eu sei que um Gol vale, sei lá, 10, 15, 20 mil, eu vou pagar 10, 15, 20 mil. Se eu sei que uma Ferrari custa, sei lá, uma Puro Sangue custa 6 milhões, a do Neymar, eu não vou chegar ofertando qualquer valor. Então, assim, é aquela questão de percepção de valor. A gente aqui gera muito valor e a gente aqui, não, em hipótese alguma, queremos que ninguém bote preço no nosso produto. Assim como vocês não deveriam deixar o cliente de vocês ditar o preço na assistência de vocês, no serviço de vocês. Porque aí é uma questão de percepção de valor. E aí é o pulo do gato, que a gente fala até ensina nas vendas, nossos pitches. Cara, você mandou o seu cliente lá no Google Meu Negócio? Você perguntou se ele foi no Google Meu Negócio, viu o que as pessoas estão falando da sua assistência? Ele deu um pulinho no seu Instagram, ele viu alguma coisa? Então, prova social, né? Prova social. Porque tudo tem a ver com... Você conhece essa pessoa? Aí eu joguei Falei, cara, é assim... Quando eu conheci a minha esposa, eu fui querer saber quem era a família dela, saber de onde ela veio. Cara, de onde você veio? Quais são as suas origens? Porque tô pensando em casar. Cara, você vai casar com quem? Da onde essa pessoa saiu? Que história? Qual que é a história? Então, se você vai confiar hoje um smartphone que tem toda o cliente, no caso, que tem a vida dele, o banco, tem tudo, até o caso da Celinha, sim, da mulher do restaurante, e uma pessoa que a primeira assistência que ele viu, o cliente não vai. Então, a precificação, ela parte que as pessoas estão dispostas a pagar, sim, desde que você consiga gerar valor. Eu acredito muito nisso. Então, não bota o preço no seu negócio, desde que você consiga explicar o valor que ele tem. Se tiver valor, aí show. Então, por isso que, gente, nós não temos concorrente aqui nas ciências lucrativas, de forma alguma. Porque ninguém chega nem perto, com toda a humildade do mundo. Não chega. Tipo assim, cara, de verdade, tem muita gente tentando aí, tá até se esforçando muito, mas assim... Desculpa falar isso, mas vai ralar muito. Vai ralar, vai assim, tem que comer. E quando chegar onde a gente tá, a gente vai estar 10 mil anos na frente. Tem que comer muito arroz e feijão, entendeu? Aqui o projeto é assim, sei lá, né? Bora, vai, Marquinhos. Vambora. Marquinhos, agora vamos falar de uma clássica aqui, cara. Seria um terceiro erro aqui, cara. O que você falaria sobre o cara que espera o cliente chegar sozinho? Eu acho que esse aqui é um dos principais motivos de fechar a loja, cara. Esse é. O que você fala sobre isso aí? Bom, esse aqui é o seguinte. Obviamente, vocês vendem a necessidade, quem tem uma assistência técnica. A gente até falando sobre esse cliente, eu falei, tá, mas esses 25 micro-ondas chega por dia para você. De onde que vem? Pô, chega 25, cara. Eu falei, como que é isso? Isso aí é contrato com empresa? Porque na minha cabeça, Thiago, ninguém tá queimando tanto micro-ondas assim, não. E aí ele falou uma coisa que é bacana. Ele falou, eu tenho um canal de aquisição no Google Ads, no Meta Ads, eu sei que ainda posso melhorar bastante coisa, agora com a ajuda de vocês, ele falou. E ele falou uma parada que... Tem contrato com o Fleury, com a Porto. Tem contrato com o Grupo Fleury, tem contrato com várias empresas, PJ e tudo mais. E ele falou que tem um canal de aquisição como o Google e o Meta, mas ainda não está tão bom, né, como ele acha que deveria. Ele sabe que pode ficar. Exato, com a nossa ajuda. E aí eu fiquei olhando para aquilo e no fundo, lá no final ele falou assim, e aí... Na nossa assistência tem bastante micro-ondas, um em cima do outro, empilhado, e as pessoas dão uma olhada e vê que tem bastante micro-ondas, elas vão lá e perguntam, tá, vocês arrumam micro-ondas? A pessoa vê, as pessoas olham lá, vê os micro-ondas e vai ainda perguntar para ele se ele arruma. Ou seja, vem de necessidade. O melhor canal para você estar hoje, que a gente fala muito aqui, é o Google Ads. É dentro do Meta Ads. Obviamente, dependendo da cidade, o Google vai sempre ser bem melhor. Qual que é o problema? Que os nossos clientes, alguns, né, que já, quando eu falo nossos clientes, alguns que vêm entrar aqui conosco, conhecer nosso projeto e tudo, eles falam assim, eu vejo o concorrente lá no Google e ele não sabe como é que o cara tá lá. Ele pensa que ele tá colocando uma carreta de dinheiro para instalar. E aí você fala assim, olha,
quando a gente apresenta o programa e mostra os caminhos, os planos, aí a pessoa fala, eu não acredito. Então, ou seja, você não estar no Google Ads hoje é uma ignorância total. Assim, de verdade. É um negócio, Thiago, que eu não sei, cara, descrever. Um dia um cliente falou, Marcos, vocês estão falando de colocar 1.000 clientes aqui no ecossistema de vocês. Você acha que tem tantos aparelhos assim? Eu falei, caramba, meu irmão. São centenas de milhares de assistências, pô. Meu irmão, é o Brasil inteiro que nós atendemos. E não é só de um nicho. Não é só de um nicho. Aí eu falei assim, é possível sim. Aí um outro colocou assim, aqui na minha região, vocês já fecharam um contrato com mais de 7 assistências. Eu falei, nós vamos fechar 10, 15, 20. Na hora que, cara, não couber mais aí, tudo bem. Mas enquanto, tá tudo certo. Aí eu falei, o seu dinheiro, ele é finito. O seu dinheiro não é infinito. Exato. O que significa isso, galera? É o seguinte, o Google, existe uma verba diária que você põe na ferramenta. Existe um orçamento diário que você vai colocar na ferramenta. Então, se o Thiago bota R$1.000 por dia, em um determinado momento, por mais que o anúncio dele apareça, vai acabar. É como se o Google tivesse assim, dependendo da capital. Uhum. O Google tem tem cliente para gastar R$10.000 por dia. Aí tem uma assistência que gasta 100, tem uma que gasta 350, tem uma que gasta 1.000. Isso. 1.000 já são raros, tem uma que gasta 300, 400. Para todo mundo que tá lá pegar o que tem de cliente lá, cara, é uma carreta de dinheiro. Exato. E aí é aquela coisa que eu falo, quem é que vai... óbvio, o cara que bota 1.000, se você colocar 1.000, você aparece mais. Sim, é o leilão, claro. é um jogo. Mas o Google, a beleza do Google é tão legal que ele é justo, cara. O algoritmo, ele é justo. Então, todo mundo tem seu pedaço lá dentro. Todo mundo tem o seu pedacinho lá dentro. Essa que é a grande sacada. Mesmo você sendo um cara bem pequeno ou você sendo um fodão. Um gigantão. Não tem problema, você vai aparecer lá. Você vai ter seu espaço para brigar. A sua exposição, ela é menor. É mais ou menos assim, Thiago. Imagina... E o mais legal, o cliente que está clicando, ele não sabe, ele não conhece ninguém. Exato. Ele não diferencia quem é o gigantão e quem é o pequeno. Ele não sabe quem está colocando mais dinheiro. Exato. Nossa, eu vou nesse cara aqui. Exato. Eu acho que ele bota mais dinheiro. Não, ele não pensa assim. Então, dentro da hora que a pessoa pesquisa, conserto de celular perto de mim, conserto de, sei lá, qualquer coisa, e aparece o seu anúncio, aparece o seu e mais 4 ou 5. Pô, legal, apareceu o seu... Você tá ali, aí corre o risco do seu copy, do seu site, a pessoa clicar e mandar o WhatsApp. Obviamente, você atender, aquela coisa toda. Mas a grande questão, o maior erro, é a pessoa não fazer o marketing. É a pessoa negligenciar essa parte e achar que o usuário vai até a loja dele de, sei lá, aparecer lá do nada. Pessoal, vai por mim. As pessoas, elas não vão aparecer na sua assistência por uma simples vontade, porque ela tá... nossa, ele tem uma assistência, deixa eu ir lá. É difícil, a não ser se você estiver dentro de um shopping, dentro de um mercado, aí a pessoa lá, preciso trocar minha tela. Agora, óbvio, pode acontecer? Pode. Não tô generalizando, mas é difícil. Não é escalável. Não é, até Thiago. vai acontecer, mas é escalável. Galera, hoje, vou falar uma coisa ali olhando para a câmera também. Nós estamos em maio de 2025. Hoje, uma assistência técnica que não faz mídia paga, não importa o canal, Google, Meta, TikTok, qualquer coisa, cara, você tá parado no tempo. A sua assistência, ela tá vivendo uma realidade que ela não precisaria viver. Essa é a verdade. É igual hoje você tá no Brasil e falar que você não tem um celular, falar que você não tem um WhatsApp. Cara, do cara que tem um pior emprego ali, mas tem um emprego, um cara mais simples, mais humilde, até o multimilionário, bilionário, tem um celular com WhatsApp. Celulares diferentes, obviamente, mas com serviço de WhatsApp lá. Então, assim, hoje não dá mais para você ter um negócio que vende necessidade, que vende serviço, e você não tá bem posicionado nas mídias sociais, cara. É inadmissível isso hoje. Você tá deixando dinheiro na mesa, você tá deixando de prosperar. E você que tá me ouvindo, que é um empresário sério, que é um dono de assistência, que realmente montou um negócio para sustentar sua família, para crescer, para realizar sonho, para conseguir coisas materiais, para ajudar pessoas, independente do seu propósito, cara, você tá largando muita grana na mesa. Você tá, talvez, aí numa gangorra de faturamento absurda, porque você está deixando de fazer uma coisa que é óbvia.
Você pode fazer sozinho, tem curso hoje para isso, você pode pagar uma agência barata, você pode pagar uma agência que não é cara como a nossa, que vai te entregar muito resultado, você pode... Tem vários caminhos hoje para você. Para você não ter muleta, não ter desculpa, não, isso não é para mim. Cara, como assim não é para você? Se você montou um negócio, meu irmão, você precisa estar onde tem cliente. E de verdade, hoje onde tem cliente para serviço, galera, é no digital. Ninguém sai andando na rua assim, deixa eu procurar uma assistência técnica. Quem sai andando na rua, talvez para achar pôr de gasolina, você anda na rua. Talvez para achar uma farmácia, você anda na rua, porque tem muita... É muito intuitivo, né? Essas coisas. Você já sabe onde fica e tal. Agora, serviço de assistência, a galera nem sabe onde tem, porque talvez nunca nem precisou. Então, se você hoje não tá pagando mídia paga, meu irmão, você tá levando seu negócio pro buraco. E tem uma coisa, um grande fator que pesa é olhar para o marketing e achar que o marketing ele é uma despesa. E aqui, galera, de verdade, a gente não está fazendo jabá algum para você vir fazer parte do nosso ecossistema. É a verdade, pô. É a verdade, é a pura verdade. Faz com outro. Faz com outro. Ou se mata e fazendo sozinho, não sei. A grande questão é, quando você olha para um canal de aquisição como gasto, como despesa, aquilo que te traz resultado, aí eu tenho que falar para você, olhando aqui nessa câmera, você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Imagine a Coca-Cola chegar e falar assim, não, eu tô achando que a gente está gastando muito mais, aparecer lá na Globo, na Record, aparecer nos canais de aquisição, eu estou achando muito um gasto desnecessário. A Coca-Cola, hoje a Brahma é uma cerveja, a gente sabe que é uma marca, na verdade, né? Então, assim, grupo Ambev, se eu não me engano. Se os caras, esses são os caras, que todo mundo chama cerveja de Brahma, né? Então, assim, vamos tomar Brahma. Não importa que cerveja que é, o cara fala que vamos tomar Brahma, isso que eu vou tomar outra marca. Se esses caras que já têm um mercado consolidado, até hoje eles fazem anúncio, quiçá você aí que, desculpa, ninguém te conhece, a não ser sua mãe, seus parentes e algum grupo de amigos. E os clientes que já que fazem vão aí parte, um gato pingado do outro. Então, assim, galera, não dá para você olhar para o marketing como gasto, né, como despesa, né? Então, aí a despesa é você ficar parado, a despesa é você não acreditar no que pode realmente mudar o seu negócio. É o que a gente fala aqui para os nossos clientes no comercial. O que é mais caro? Exato. Você continuar colhendo os resultados que você tem hoje, levando tua assistência para o buraco, ou pagar uma empresa que sabe o que está fazendo, que sabe como te tirar daí e para você começar a ter resultado? Coloca na balança, vê o que é mais caro, tá resolvido. E galera, aqui o negócio tá bem emendadinho, bem ajustadinho, porque tudo uma coisa emenda na outra. O quarto ponto é atendimento lento e desorganizado, Tiagão. Cara, a gente aqui vou deixar o Thiago. A gente aqui tá igual o Flávio Augusto, cara. O Flávio Augusto tá num movimento ferrado do operacional, né? Que empresário não tem que sair do operacional, tal, 100% e tal. E a gente aqui da TX, a gente tá no movimento do quê? Cara, eu nem gosto mais da palavra atendimento. Atendimento, pra mim, virou processo de venda. Porque atender cliente, meu irmão, é uma palavra tão simples, tão... Cara, nossos filhos aqui, nossas filhas de 13 anos de idade, com a sua tabela de preço, conseguem atender seu cliente. Consegue mandar aquele WhatsApp. Então, assim, hoje a gente vê muita assistência técnica deixando de ter resultado porque tem um processo de venda, vulgo atendimento, ruim. Então, assim, eu não vou entrar nos detalhes do atendimento, a gente já fez podcast sobre isso, podemos fazer outros no futuros e tal, mas assim, cara, passa preço na baseada, demora para responder cliente, não tem uma pessoa focada em vendas, é uma baita de uma cagada. Tudo bem, no começo, com pouco lead, beleza, o dono tá ali fazendo outra coisa, mas tá priorizando pelo menos o WhatsApp. Agora, chega um momento, você tem um volume de leads, você tem que ter um cara lá. Quantos clientes a gente viu que com 10 leads por dia performaram? Dobrou para 20, o cara perdeu performance. Por quê? Porque não colocou uma pessoa só para fazer aquilo. Cai qualidade. Cai qualidade. Porque o cara agora já tem muita coisa para fazer, aí já responde... Cara, o cliente do Google, ele quer resolver rápido. O cliente que vem urgência, né, o cliente que vem daí, cara, você manda um WhatsApp, todo mundo no Brasil que manda um WhatsApp vem na expectativa de responder na hora. Virou meio fast food, isso aí é uma coisa meio rápida. Aí o cara demora 40 minutos, meia hora, 50 minutos, alguns até mais. Até um dia eu já vi. Exato. Então, assim, mas o principal, galera, processo de venda. O dono de assistência, ele tem que ter um padrão de atendimento. Ele tem que ter um processo de venda desenhado. E ele tem
Se ele for o cara que está à frente disso, ele tem que aplicar. Se ele não for o cara que está à frente disso, ele tem que treinar e tem que cobrar. Tem que não é delargar, é delegar, é você, né, acompanhar. Né? Esse é o principal gargalo que eu vejo hoje aqui. A gente até ensina, os caras sabem como tem que fazer, os caras veem o nosso treinamento e falam, caraca, que legal. Né? Mas alguns delargam e alguns, por causa do vucu-vucu do dia, o cara não aplica aquilo que tem que aplicar. Ele quer ser rápido também. Então, assim, vender no WhatsApp, pega essa, galera, vender no WhatsApp é totalmente diferente de atender o WhatsApp. É totalmente diferente. Vender no WhatsApp demanda energia, conexão, bom senso, feeling, inteligência. Atender no WhatsApp é passar preço. Então, se você não entender a jogar o jogo da venda, você vai perder dinheiro. E aqui, né, para concluir, para somar com o Thiago, eu falaria para você uma única coisa. Quando o cliente, que aí eu acho que é isso que acontece com eles, Thiago. Quando o cliente já fechou o serviço e ele manda a mensagem no WhatsApp, tá pronto, aí o cara coloca, está, pode vir buscar, aquelas tratativas mais humanizadas ali, já conhece, né? Aí o que você falou faz todo sentido. Por quê? Quem você conhece, que você já tem uma certa até intimidade, já fechou o negócio ou indicação, você tem um jeito de uma tratativa. Você tem mais pessoal ali tudo. Só te cortando rapidinho, esse é o principal erro daqueles caras que chegam aqui e falam, meu atendimento é muito bom. Exatamente. Porque é esse atendimento que você tá falando aí. É aí onde que eu vou chegar. Por quê? A gente tá aqui, gente, para ajudar você. Essa que é a ideia do nosso Assistência Cash. É trazer luz para você e você fala, faz sentido. Faz sentido, é verdade. Por isso que eu não estou conseguindo ter uma taxa de conversão maior, porque eu estou atendendo da mesma forma que eu atendo a pessoa que eu já tenho uma conexão, já tenho um ponto de contato. E lá no WhatsApp, você precisa quebrar na venda a objeção. Existem centenas de objeções que a gente fala aqui no nosso treinamento e às vezes você olha para a objeção como algo ruim. A objeção, você fala muito isso, Thiago, a objeção é boa. Opa, peraí, aqui tem uma oportunidade para eu... De venda? De venda. De quebrar a objeção. De quebrar a objeção. Agora, se... eu mando a mensagem, alguns falam, não, o cliente só quer o preço. Não é que o cliente só quer o preço. É o que ele só sabe perguntar. É o que ele só sabe perguntar. A grande questão é que na sua cabeça você pensa, o cliente é caroço. O próprio cliente quer o preço? Por que eu vou ficar falando de outros assuntos? Exato. Já falei que já teve cliente que falou isso. Mas o cara chega querendo o preço, eu vou ficar fazendo outras perguntas pro cara. Falar, meu amigo, o cara precisa de você, pô. Então, aí você vai vendo que isso aqui é tudo uma questão de ignorância, e aí você vai, conforme nós estamos falando com vocês aqui no podcast, você percebe que isso aqui está alinhado, está uma coisa ligada na outra, porque se você não ajustar uma coisa, você não consegue ajustar a outra, e aí você vai olhar e vai falar, Marco, Thiago, verdade, por isso que as assistências quebram, porque a grande questão aqui é a falta de gestão. A gente começou falando lá sobre os pilares da finança, a gente foi descendo, a gente vai indo, quando você vai ver, caramba, é verdade, tá tudo errado aqui. Só que assim, não dá para você arrumar uma coisa e não mexer na outra. É aquela coisa, o Thiago falou, fui trocar o pneu do meu carro, aí o cara veio com uma bandeja, veio com uma bucha, veio com um negócio, o cara falou, se você quiser eu troco o pneu, mas eu não alinho, eu não faço nada aqui. Exato. Só que assim, o pneu não vai ficar bom. Aí o cara fala, comprei o pneu. Então tem que fazer, o meu também foi assim. Tem que fazer uma cambagem, tem que fazer um alinhamento, não sei o quê. Aí, gente, quando você está mexendo, é assim. Vai pintar a sua casa. Você pinta a sua casa, começa a aparecer outras coisas. E na sua assistência, quando você começa a arrumar a sua empresa, aparece outras coisas também. E óbvio que vai respingar. Então, o atendimento, a venda, né, que a gente está falando aqui, que é o principal, a venda, desenvolva essa competência. Né? Tira um tempo para falar, peraí, deixa eu olhar para a minha venda e ver se realmente eu estou vendendo ou se eu estou atendendo, se eu estou só respondendo, né, o WhatsApp. Essa que é a grande moral da história também, né? Bora. Tá ao vivo aqui, Marquinhos, mas fazer só um negocinho aqui, só para... Não tem problema não, pode deixar. Só pra galera ver que a gente tá gravando podcast aqui. Legal. Marquinhos, fala aí o quinto erro, vou te perguntar, hein? Legal. O quinto erro, nós já estamos no quinto, cara. Quinto ponto. Quinto ponto que a maioria das assistências quebram. E o quinto ponto é uma coisa que esse cara aqui, adora falar. Entende, manja? Pode ir? Vai. Falta de mentalidade
e crescimento. É isso aí, cara. Então, do que nós já falamos? Dá um resumo pra galera aqui. A gente já falou aqui sobre finanças, a gente falou sobre atendimento, falamos, vendas, na verdade, né? Já falamos sobre cultura. A gente vai misturando aqui na resenha, a gente vai resenhando, mas o principal tópico, se você pulou o store, a gente tá falando por que as assistências quebram. Porra, esse podcast tá, ó, top. É isso aí. Se você não segue a gente no Instagram, segue a gente lá no TikTok, que tem muita coisa boa acontecendo. Putz, cara, acredita que não tá indo, ó? Gravei. Tá indo aqui, ó, tá carregando, ó. Ah, tá carregando? Tá carregando, ele vai. Marquinho, bora pro quinto e último ponto do que a gente vai falar hoje aqui. Bora. Que é a falta de mentalidade, né, de crescimento que muitos donos de assistência têm. O que você falaria sobre isso? Ó, eu acho que a gente falamos sobre mentalidade. O desafio, né? Mas eu acho que a gente falou também alguma coisa de crenças aqui no nosso podcast também. Com certeza. Nós falamos. E a gente falou sobre esse assunto, eu lembro, porque o que acontece, Thiago? O dono de assistência técnica, o empresário em si, né, a gente vê que o Érico Rauch, ele fala muito isso. Quando você vê uma coisa, não tem como você desver. E a gente até falou sobre esse assunto também já aqui, para inspirar. Mas o maior obstáculo que tem na minha cabeça, tá? Porque isso aconteceu com a minha vida, é a mentalidade escassa. É você olhar para as coisas, olhar para riquezas, olhar para algumas conquistas e você não se sentir merecedor que você pode ter aquilo. Aí você mesmo se sabota, você fala, pô, com, sei lá, 45 anos, que talvez você tenha, 60 anos, 50 anos, você fala, pô, como é que eu vou alcançar um patrimônio? Como é que eu vou ser um cara multimilionário? Como é que eu vou ser um cara milionário? Como é que eu vou alcançar aquela prosperidade? E aí a nossa promessa era, acrescente até 30 mil reais de forma recorrente na sua assistência técnica. Isso 3 anos atrás a gente começou falando isso. Pois bem, as pessoas elas clicavam nos nossos anúncios, entravam no nosso funil, fazia a reunião com o Thiago, a gente, né, fazia ali a negociação, fechava um contrato e entregávamos. Sim. Isso era a nossa promessa. Então, nós ajudávamos a acrescentar até 30k de forma recorrente, não importando quando o cara estava faturando. Aí as coisas foram acontecendo e a gente foi conseguindo levar clientes, até então, para 100 mil reais. Caras que faturavam 17, 14, que faturavam 30. E isso, ao longo do tempo, foi se multiplicando. E a gente viu isso. Não é que a gente leu num livro ou a gente foi lá num evento. É igual o 100k, nós estamos vendo isso aqui dentro. Exato, é onde eu vou chegar. A gente não é alguém que falou assim, cara, é possível. Pô, caramba, mas será que é mesmo? E até então, a gente ouvia no mercado algumas assistentes que faturavam alto. Até eu falava pro Thiago, Thiago, como é que pode um cara faturar X e esse cliente faturar 14k? Mano, se esse cara fatura, e se isso for verdade, nós vamos buscar esse resultado para ele. Exato. Lembra que a gente falava isso lá no início? Lembro. E, pô, foi tão bacana, gente, que esse cliente, quando a gente fechou com ele, foi um dos nossos primeiros contratos, ele falou, cara, eu faturo 14 mil. A gente falou, qual que é seu sonho? Ele falou, cara, se eu chegar em 40 mil, eu pago um jantar, um almoço para vocês. Esse cara hoje fatura mais de 100 mil. E aí, o que foi o legal? Que ele foi um dos pioneiros a faturar, depois vieram outros, e vieram outros, e outros, e outros, e isso se multiplicou. O que eu e o Thiago entendemos? Que 100 mil reais é um valor bacana para um dono de assistência técnica ter uma qualidade de vida legal, bacana dele conseguir pagar um colégio para o filho dele particular, conseguir dar uma qualidade de vida melhor para a esposa, para ele mesmo poder viajar e tudo mais. Sobrar no DRE na ponta ali 15, 20%, tá maravilhoso. Exato. Inclusive esse cliente foi lá, viajou para a Europa, outros viajaram para a Europa, nós já falamos aqui, e tudo mais, compraram o lote e tal. O que a gente viu? Pô, se esses caras conseguiram, né, obviamente, esforço, mérito deles, claro, só com, né, a nossa colaboração e nossa entrega, a gente falou, por que não? Outros não conseguiram. Outros não poderiam conseguir. Aí eu e o Thiago, com toda, de verdade, com toda a humildade, fomos lá, colocamos a cara para bater na internet e falamos assim, olha, fature até 100 mil reais na sua assistência técnica. O que aconteceu? Uma porrada de comentário falando que era impossível faturar 100 mil reais na assistência técnica. Como? Eu tenho aqui um monte de print aqui, ó. Eu vou gravar muito vídeo sobre isso aqui, tá aqui, tá? Já até printamos. Como uma assistência técnica pode faturar 100 mil reais? Eu falei, imagine se ele souber quanto que nossos clientes faturam aqui.
Tem cliente aqui, cara, que fatura 300 mil. 300 mil de assistência técnica. 7 milhões anos. Se eu falar que o cara fatura 7, 8 milhões ano, ele tem um AVC, o cara cai lá, sei lá. Então, assim, é aquela coisa. Nós vimos, estamos vendo isso na prática. E não é porque alguém falou. Nós estamos nesse movimento. E aqui, nós não estamos vendendo curso. Ainda que nós até temos um curso gravado, mas a gente nem... Porque a gente viu que você não vai conseguir fazer, escalar e tudo mais. Então, assim, galera, é o seguinte. Na real, na boa, a mentalidade dessas pessoas que comentam, né, nos nossos anúncios que é impossível faturar 100 mil reais, ela é uma mentalidade escassa. Não é uma mentalidade de crescimento, não é uma mentalidade de abundância. Não é aquele cara que tá vendo assim, pô, vou olhar pro meu futuro, né, que a gente ouviu. Cara, olhei lá pro meu futuro, viu que eu gostei do que eu vi, é pra lá que eu vou. O cara não tá vendo como uma oportunidade de falar, caramba, encontrei uma agência, um programa que pode me ajudar a ir para um próximo nível. O que depende para eu fazer isso acontecer? Isso aqui, mudar a mentalidade, acreditar que é possível. Porque também não adianta nada você entrar no programa se você está com a mentalidade torta, que não é possível. Porque você já entra com o espírito de perdedor. Cara, eu fui lá naquele... Como que é o nome, Pedro? Aquele negócio de jogo lá? Kings League. Uhum. Fui lá com a mentalidade que era de videogame. Uhum. Na minha cabeça, porque eu vi na internet um corte que o Pedro me mostrou lá, meu filho, eu achei que aquilo lá não era real, era boneco. Porque o campo é menor, preto, estranho, confuso, não é um jogo normal. Eu fui com a mentalidade errada. Chego lá no Allianz Parque, 40 mil pessoas, Neymar aparece, eu falei, pô, é um futebol real isso aqui, só que menor. Aí eu falei, Pedro, mas é um futebol é o ser humano que tá jogando lá. E eu fui vendo o ser humano jogar mesmo. Aí ele falou, pai, falei pra você. Eu falei, caramba. E fui vendo. Olha a mentalidade. Os dois times entraram pra ganhar, Thiago. E o que mais me chamou a atenção, que o time do... Como que era o nome do time lá, Pedro? Dendele e contra o Fúria. O Fúria é do Neymar. E ele é o presidente lá do time, junto com o sócio dele lá, com o Cris. E o outro time é o menino lá, o Luqueta e o Paulinho. Os caras... cara, o Neymar é uma celebridade. Você concorda? Sim. O Neymar é um ícone, pô. Você pode gostar ou não, mas o cara, ele tem uma presença. O cara... Pô, o cara é o maior cara do Instagram do Brasil. O cara chega no campo... Pá, beleza. Os meninos... Os outros presidentes do time... Tipo assim... Quem é o Neymar? Os caras entraram de igual para igual. Os caras não ficaram com o time assim... Pô, mas é o time do Neymar... Pô, será que a gente vai ganhar? Será que vai dar certo? Meu irmão, no momento do jogo, o time do Neymar tava ganhando de uma diferença de 1 ponto. Sabe o que o outro presidente fez? Ele parou o jogo, que lá é uma regra, pode parar o jogo. Ele foi lá e solicitou um pênalti. Aí eu falei, pô, Pedro, mas não foi pênalti. Não... Ele falou, não, pai, isso aqui é a regra do jogo. Pode pedir um pênalti, qualquer equipe pode pedir um pênalti no meio do jogo. Aí ele foi lá e pediu um pênalti. Meu irmão, o cara chegou lá, tudo bem, o cara é um influencer. Um sobretudo. Chegou com um sobretudo até o pé, óculos, bonezinho, chapéuzinho, sabe? E foi entrando. Entrou no campo, colocou a bola. Mano, o cara é o presidente. Ele não joga bola, esse cara. Colocou a bola pra bater o pênalti. 40 mil pessoas assistindo o cara. Thiago, se você chuta pra fora, meu irmão... Você tem noção da responsabilidade ainda contra o time do Neymar? Você tem noção? O cara entrou pra ganhar. Ele solicitou o pênalti. Ele entrou todo marrento. Colocou a bola. Mas eu não vi nem na seleção brasileira um cara daquele jeito. Um Marquinhos, um Paquetá da vida. Mano, o cara entrou. E na hora que ele botou a bola, ele bateu. Gol na certa. Saiu de lá assim, ó, pra torcida. Pra torcida dele. Vamos... Beleza, rolou, empatou o jogo. Eu falei, onde eu quero chegar aqui da moral, da mentalidade. Eu falei, tá aí um cara com a mentalidade vencedora. Pô, você ter o Neymar te pressionando, você ter 40 mil pessoas te pressionando, e você chamar a responsa, meu irmão, você tem que ter uma mentalidade muito forte. Então, quando eu estou fazendo essa analogia, para mostrar e provocar o dono de assistência técnica, que assim como nossos clientes alcançaram esse resultado, não foi meramente por conta que nós somos só bons.
É porque na nossa mentalidade é hiper possível, factível do cara alcançar esse resultado. E pro nosso cliente que entendeu também, mudou a mentalidade, foi muito factível para ele alcançar esse resultado. Então hoje, a gente tem cliente que faturar 200, 150, 300. Tem cliente bravo com a gente, que ele não, a projeção dele era bater 130, 140, e ele vai bater só 90. Mas esse mesmo cara estava quebrado quando chegou aqui. Olha que louco, que paradoxo. Por quê? Porque o cara viu. Então ele não poderia falar assim, não, gente, mas eu tava quase quebrado quando eu conheci vocês. Pô, tudo bem, né, meu? Faturar só 90. Se naquela época eu assinasse que eu ia faturar 90, eu ia ficar felizão. Se tivesse um contrato que garantisse isso. Você tá entendendo? Então, assim, o cara que viu, Thiago, um faturamento que a gente vem prometendo, ele mudou a mentalidade, ele entra no jogo, que eu fiz essa analogia, ele entra para ganhar. Pode ser o Neymar, pode ser o CR7, agora esse é mundial, esse campeonato. O cara quer ir pra Europa para jogar contra os europeus. Então, meu irmão, a grande questão é, existem pessoas que entram para ganhar e existem pessoas que entram para não perder. Aí minha pergunta é, você abriu sua assistência técnica para quê? Para ganhar ou para não perder? Porque para ganhar, você vai colocar intensidade. Você vai ser profundo. Para não perder, você vai ficar fazendo sempre zona de conforto. Na zona de conforto. Então, mentalidade na minha cabeça é muito sobre isso. Não adianta ficar falando assim, você tem que mudar isso aqui, mudar aquilo ali. Não. Se eu fosse resumir, fazendo essa analogia do jogo, cara, não importa quem é meu adversário. Eu tô entrando para ganhar. Eu não tô entrando aqui para não perder. Quem entra para ganhar, meu irmão, ele entra e resolve, né? Não, você quer coisa mais bonita. Eu sei que é um pouco resenha, mas a Copa do ano passado, a última Copa, desculpa, o Mbappé, mano, eu gosto de cara que rói o osso. Aquele cara, ele ele empatou, né, Pedro? Ele fez 3 gols, cara, 3 gols. Você tem noção que o cara fazia 3 gols no segundo tempo, reta final, pra acabar tudo já, o cara buscou 3 gols, fez tudo, arrumou a casa, chegou nos pênaltis, Perdeu. Equipe amarelou. O maior resultado nosso foi contra a Croácia, né? Fizemos tudo. O Neymar, né, ajudou bastante lá e tal. Não tô aqui pagando pau não, mas o cara fez uma boa ação lá. Sim. Na hora do pênalti... Putz. Não, nem foi pênalti. A gente... Foi pênalti, Foi pênalti. Não, mas podia não ter ido pro pênalti. Tava 1-0, tomou um gol no finalzinho. No final. Por quê? Porque entrou com a mentalidade de, só não vamos perder. Às vezes poderia ter dado um bicudo para fora, né? Ajudaria. Mas é tudo questão de mentalidade. A real é que nesses 200 e poucos clientes que a gente tem aqui, eu vejo que falta muito essa questão de para onde eu estou indo, sabe, Thiago? Para onde que eu quero ir? Falta um pouco disso. O cara abriu o negócio, mas ele nem sabe para onde esse negócio vai. Aí é duro, porque por mais que o cara nos contrate, se ele não sabe para onde ele vai, ele não sabe nos usar. Tipo, cara... É a gente que vai saber, né? Você tem uma Ferrari... Tá, beleza. Para onde eu vou com essa Ferrari? Entendeu? Para onde eu vou frequentar com essa Ferrari? Exatamente. Né? Então é basicamente isso. Bom, então, galera, hoje nós falamos aqui de 5 pontos, né? 5 motivos que quebram assistência. Que significa o quê, né, Marcos? Que se você corrigir esses 5 pontos, você explode. Né? Então a gente falou aqui... Falta de gestão e controle financeiro, precificação errada, que é você estar aí no mercado, né, no oceano vermelho aí, não investir em marketing, né, esperar o cliente vir até você, atendimento lento e sem padrão, que é sem processo de venda, e por último aí, o Marcos deu uma aula aí de mentalidade, galera. São 5 coisas. 5. O cara que tem a mentalidade certa, olha para isso aqui e fala, cara, não é impossível, né? Não é simples, mas não é fácil. A gente sabe que não é fácil mudar tudo. Sim. Mas dá, pô. Dá. É só o cara querer. E a gente, né, você vê, hoje você falou uma parada que foi, cara, é fogo, meu. Eu fico lembrando, quando eu vejo um absurdo, eu fico lembrando. Tem um cliente nosso aqui, o cara tava bem pra caramba, não sei o quê, o cara vai lá abrir novas lojas, abrir filiais, o cara, ele quer expandir, mas ele não conseguiu nem deixar o dele redondo. Aí, às vezes, eu fico falando, cara, você está se sabotando. Eu quero ter mais lojas. Não tem problema você querer ter mais lojas. Mas essa que você tem, você consegue ficar 30 dias longe dessa loja? Você consegue falar, cara, vou ficar aqui. O Marcos fala muito isso. Se você consegue, o Thales, você consegue ficar 30 dias de férias, você, sua esposa e seus filhos. Cara, vai viajar,
e o seu telefone não vai tocar. Alguém falou assim, fulano, que precisa de tela, precisa de não sei o que, placa e tal. Cara, se você conseguir falar que você faz isso daí, tá bom, você pode ter mais de 10 lojas. Agora, se você não consegue... Faz o feijão com arroz, Faz o arroz e feijão bem feito, arruma a sua casa, deixa bonitinha. Aí, né, que assim, o que você precisa é ter liberdade, o que você precisa é ter tranquilidade, o que você precisa é ter um negócio que realmente tenha estrutura, né? É isso que é a grande real. E você precisa entender qual desses erros você está cometendo, né? Também. Então, né, faz aí, ou pega esse podcast e fala, cara, qual desses erros eu estou cometendo e o melhor, né? O que você vai fazer para corrigir esses erros, né? Por exemplo, ter um parceiro aqui é jabá mesmo, tá? Ter um parceiro como a TX te ajuda a consertar os 5. A gente tem esses 5 pilares aqui dentro. Não é só o marketing, não. Tem uns 5 pilares aqui dentro. A gente ajuda você nos 5. Então, é uma saída para você. Mas tem outras saídas. Hoje tem globalização, internet, YouTube, outros caras bons que falam de várias coisas disso, né? Mas o importante é o quê? Você sai dessa sua zona de conforto e vai para o front fazer o seu negócio dar certo. Né? Vai estudar o que você tiver que estudar, aplica o que você tiver que aplicar, resolve, gasta tempo, energia, mas vai ajustando a casa. Se você falar que você não sabe qual é o caminho, que você não sabe o que você precisa fazer, cara, depois que você ouviu esse podcast aqui, parou. Você já sabe o que você precisa fazer, você já sabe aonde você precisa agir, né, Marcão? A gente está falando aqui de 9 dias, mais porcamente, para acabar o mês de maio, né? A partir de amanhã. E a gente já entra no mês 6, ou seja, metade do ano. Metade do ano, meu. Metade do ano já foi. Provavelmente você não colheu os frutos que você gostaria de ter colhido. Nesse primeiro semestre. E é aquela coisa. Às vezes você tá assim, sabe, só apagando incêndio. Cara, a gente sempre fala isso. Muitos clientes nossos, eles vêm aqui, galera, querendo só o marketing, querendo mais cliente. E eu e o Thiago, a gente ajuda você a ter o cliente e tudo mais, e tá tudo certo. Só que o seu problema é gestão. O seu problema é isso aqui, é finanças, é cultura. Hoje, clientes nos contratam para ajudar a estruturar o projeto, porque o cara tá assim, de matar um lá na assistência, tá para perder o casamento. Então assim, você montou um negócio. Por quê? Né, você quer ter aí a sua família, você quer desfrutar com a sua família, a sua prosperidade. Mas é um negócio que ao mesmo tempo está destruindo tudo. Então, ou seja, você precisa de ajuda. Só que ao mesmo tempo você, fica empurrando. Ou seja, se você empurrou quase 6 meses do primeiro semestre e já perdeu, por que vai perder o segundo? Então, comenta aí, deixa um comentário. Cara, preciso de ajuda. Escreve pra gente aí qual desses 5 pontos aqui é o ponto que você tá mais precisando, né? E troca, né? Fala aí, e reage aí o que você vai fazer, o que você pegou de insight nesse podcast aqui para você seguir carreira. É isso aí, galera. Fechou? Esse foi o Assistência Cast de hoje, falando sobre por que as assistências quebram. Eu sou o Marcos Matos. Eu sou o Thiago Noronha e até a próxima, pessoal. É isso aí, valeu. Valeu.